Aqui são alguns alimentos que a gente é, tem que ter um controle, né, em relação a pessoas que já tenham problemas relacionados a ácido úrico, seja ele no acúmulo, né, na artrite gotosa ou até mesmo nos cristais, tá, nos rins. Alimentos que são proibidos, né, de certa forma, carnes vermelhas, né, embutidos, mexilhões, ovas, bebidas alcoólicas, né, extratos de carnes, pescados que sejam altamente ricos em proteínas, né, como sardinhas, arenques, anchovas, extratos de carne. É, alguns que podem ter consumo, mas tem que ser moderado, tá? Como frango, pescado branco, mariscos, aspargos, tá? E alguns alimentos que são permitidos, né? Café, massas de uma maneira geral, arroz, cereais, alguns laticínios e queijos com pouca gordura, tá? Azeitonas, é, grãos de milho, tá? Cebolas. Então, assim, existem. A pessoa precisa passar a ter uma dieta alimentar relativamente controlada, mas existem alguns alimentos que eles são proibidos mesmo, né? E aí, dependendo do grau, né, de ácido úrico, né, do quanto esse ácido úrico está elevado, essa pessoa vai precisar controlar bastante essa dieta alimentar para não ter problemas sérios. Agora a gente passa ao exame chamado de proteínas totais, né? A gente já falou sobre as funções das proteínas lá na introdução à bioquímica, né? A gente viu que proteínas, a gente tem transportadoras, há proteínas que vão atuar mantendo a pressão colloidosmótica, vão participar da reação do sistema tampão para regular o pH, vão participar da imunidade humoral, né? Enquanto anticorpos, proteínas que são enzimas, proteínas de coagulação, como é o caso da trombina, né? Proteínas de resposta de fase aguda de infecções. Então, pelo grande grupo de proteínas que a gente tem, e no caso do exame de proteínas totais, a gente vai dosar todas as proteínas de uma vez, ele é utilizado para avaliar tanto a parte renal, mas também serve para a função hepática, para avaliar condições de edemas, condição nutricional da pessoa, enfim, serve para uma série de diagnósticos diferentes aí. No proteínas totais, a gente vai considerar a albumina, que é a principal proteína do organismo, mais as globulinas. Então, a albumina e globulinas são os dois blocos dosados nesse exame, tá? Jejum de 8 horas, tá? Soro sem hemólise e não lipêmico. Sem hemólise por conta da hemoglobina, para que não interfira nos resultados. E não pode ser lipêmico por conta das lipoproteínas, né? E a gente tem a questão da gordura também mascarar os resultados, tá? Eu posso fazer a dosagem de proteínas nos líquidos cavitários, né? Como o líquido da pleura, dos pulmões, no líquido sinovial, que é o das articulações, e líquido acítico, né? Que é o que acontece quando a pessoa tem edemas na região abdominal, tá? Provocados por algumas desordens, né, alguns processos inflamatórios, tá? Esse é o kit mais utilizado, tá? Que é o do biureto. E como o exame considera todas as proteínas, né? A gente tem essa separação em frações, né? Da globulina e da albumina. Então, você consegue, a partir da dosagem de proteínas totais, né? Sabendo quanto você tem de albumina e quanto você tem de globulina, né? Somar e achar proteínas totais. Ou se você tiver proteínas totais e tiver o valor de albumina, você sabe quanto que vão sobrar de globulinas, tá? É uma formulazinha bem simples aí que a gente consegue fazer o cálculo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Se no meu exame de proteínas totais eu achei 8 gramas por decilitro e eu tenho um valor de 4 gramas de albumina, quanto que vão ser de globulinas? É só a gente pegar o total e subtrair pelo valor da albumina. E aí a gente acha o valor de globulinas. Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse albumina mais globulina, somasse as duas, eu consigo achar o valor de proteínas totais, tá? No exame, ele não faz essa distinção, não, tá? A gente dosa o total, a gente lauda, na verdade, as proteínas em sua totalidade. Mas isso pode cair em alguma questão, né, de um concurso, né, ou num exercício, e é assim que a gente faz para achar o valor, tá?